Olá! Bem, para a nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num material bem específico, que é o capítulo 10 do livro bíblico de Juízes. Uhum. E as nossas fontes são duas bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida Atualizada, que tem, além do texto, né, comentários e notas que ajudam a gente a ir mais fundo. Certo. E o que a gente quer entender aqui é um padrão, um ciclo que se repete muito nessa narrativa. O povo se afasta de Deus, a coisa aperta, eles pedem socorro e são resgatados. Só que neste capítulo, isso acontece de um jeito assim especialmente intenso. É, exatamente. E o legal é que esse capítulo, ele não é só, sabe, mais do mesmo. Ele funciona como uma ponte de verdade. Uma ponte. Sim, ele meio que fecha a história de uns juízes que a gente mal conhece e, ao mesmo tempo, ele prepara o terreno para um dos personagens mais complexos, mais trágicos do livro todo, que é o Jefté. A grande tensão aqui não tá só na batalha, mas num diálogo que é, nossa, incrivelmente franco, quase desconfortável, entre o povo e Deus. Essa ideia de ponte é ótima, porque o capítulo parece mesmo uma transição. Mas uma transição bem sombria, né? Bem sombria. Vamos começar então pelo que parece ser a calmaria antes da tempestade. O texto apresenta dois líderes, Tola e Jair, que aparecem depois de um período de caos. Isso. E juntos eles governam por 45 anos. É muito tempo. Tola por 23 e Jair por 22. E o texto nem entra em detalhes de grandes batalhas, sabe? De feitos heróicos. Ah, é verdade. Dá a entender que ele resolveu algum problema. Mas o foco não tá aí. O que o texto parece querer mostrar é a estabilidade. Quase meio século de paz. Dá para imaginar uma geração inteira que cresceu sem guerra, sem opressão direta. Isso deve ter criado uma sensação de segurança. Com certeza. Talvez até de autossuficiência, não? Com certeza. E falando nisso, em autossuficiência, o texto dá um detalhe muito curioso sobre o segundo juiz, o Jair. Diz que ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos e que tinham 30 cidades. Uma imagem e tanto, né? Exato. Tipo, 30 filhos, 30 jumentos, 30 cidades. É, parece quase uma lenda, né? Era comum descrever riqueza de um jeito tão poético assim? Ou tem algo mais aí nessa simetria toda? Nossa, é uma ótima observação, porque a simetria é totalmente intencional. Numa cultura oral, números redondos, repetição, isso ajuda a fixar a história na memória. Mas aqui é muito mais do que isso. Ah, é. É como se fosse um outdoor ambulante de poder e status. Vamos quebrar isso. Ter 30 filhos já era, por si só, um sinal de prestígio, de bênção. Mas o detalhe dos jumentos é a chave. Por quê? Não era um animal qualquer. De jeito nenhum. Jumentos, naquela época e lugar, eram um meio de transporte da elite. Era um símbolo de realeza e de riqueza. Ter um jumento já te colocava em outra categoria. Entendi. O Jair tinha 30, um para cada filho. E para fechar, cada filho administrava uma cidade. Ou seja, o Jair não era só um líder, ele era o chefe de um clã, vasto, próspero, influente, que controlava uma região inteira. A mensagem é clara, sobre o comando dele, a vida era boa e segura. Então essa imagem de riqueza, de estabilidade, ela serve de contraste para o que vem depois. Não é uma crise que nasce da miséria, mas uma que brota no meio dessa abundância toda. Exato. Essa prosperidade criou uma base estável, mas talvez também tenha sido um terreno fértil para o esquecimento. E que esquecimento, o texto é taxativo. Logo depois da morte do Jair, a estabilidade desmorona. A frase é bem familiar para quem lê o livro de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Só que desta vez, a descrição da queda é avassaladora. E é uma lista, nossa, quase exaustiva. Peraí, olha só a quantidade de deuses que aparece aqui. É impressionante. Diz que eles serviram aos Balins e Astarotes, que a gente já conhece, as divindades de Canaã, mas aí a lista continua. Os deuses da Síria, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe. Caramba! De todo lugar. Dos amonitas, dos filisteus. Uau! Eles não trocaram de Deus, eles
eles colecionaram. O que está acontecendo aqui? O fascinante aqui é a geopolítica por trás dessa lista. Como uma das notas de estudo aponta, isso não foi um deslize espiritual qualquer. Foi uma rejeição completa e Estratégica. estratégica. Como assim? Cada um desses deuses representava o poder dominante em uma fronteira diferente de Israel. Os deuses da Síria ao norte, Moabe e Amon a leste, filisteus a oeste. É como se Israel estivesse tentando fazer alianças políticas e espirituais com todos os seus vizinhos poderosos ao mesmo tempo. Então, em vez de confiarem na aliança que já tinham, eles estavam, terceirizando a segurança para todos os lados? Exatamente. Buscando proteção em todos os outros lugares. É uma rejeição da própria identidade deles. E o texto termina com uma frase que é um soco no estômago. Abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Nossa. Não é que eles adicionaram outros deuses, sabe? Eles substituíram e abandonaram o seu. É uma declaração de rompimento total. E na lógica dessa aliança, um rompimento desses nunca fica sem resposta. Onde é que o martelo cai? A consequência é imediata. O texto diz que a ira de Deus se acende e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Essa expressão entregou ou vendeu em outras traduções é muito poderosa. Significa uma perda total de autonomia, de proteção. Eles foram deixados à mercê justamente das nações cujos deuses eles tinham acabado de adotar. E essa entrega não foi nada simbólica, né? De jeito nenhum. O texto fala que os inimigos esmagaram e oprimiram os israelitas. E isso durou 18 anos. Cara, 18 anos. É quase uma geração inteira, né, vivendo assim. Foi um desgaste contínuo, não um conflito rápido. Um sofrimento prolongado que minou a nação. E a geografia da opressão mostra o tamanho do problema. Começou em Gileade, ao leste do Rio Jordão, mas os amonitas não pararam ali. Eles cruzaram o rio e começaram a atacar o coração do território, Judá, Benjamim, Efraim. A ameaça já não estava mais na fronteira, estava dentro de casa. Exato. O texto usa uma expressão perfeita. Israel estava em grande aperto. É nesse ponto, nesse desespero total, que o ciclo costuma virar. E, de fato, vira. Os israelitas clamam a Deus. A confissão deles é direta. Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. Eles nomeiam o erro. Exato. E nesse momento a gente espera a resposta de sempre, né? O alívio, a promessa de um libertador, só que o que vem é chocante. Totalmente inesperado. A resposta de Deus aqui é uma das mais duras do livro todo. Não tem uma palavra de consolo imediato. Pelo contrário, o que vem é um confronto brutalmente honesto. É isso. Em vez de perdão, eles recebem um currículo de livramentos passados. Deus basicamente diz, deixa eu refrescar a memória de vocês. Pois é. E aí lista todo mundo de quem ele já os salvou. Egípcios, amorreus, amonitas, filisteus, sidônios. A lista é longa. Aí ele termina essa retrospectiva e vem a frase cortante. Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Que peso. E continua. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. É um momento de pedagogia severa, uma lição de causa e consequência na prática. A resposta força o povo a encarar a total inutilidade dos ídolos que eles escolheram. É como se Deus estivesse dizendo, olha, vocês fizeram uma aposta. Acharam que esses deuses trariam mais segurança. Pois bem, agora é hora de cobrar o investimento de vocês. Peçam ajuda a eles e vejam o que acontece. É uma resposta brutal, quase como um pai dizendo para o filho, você não quis a minha ajuda, achou que seus amigos novos eram melhores, então, boa sorte resolvendo isso com eles. É um não que espelha o abandono que eles mesmos cometeram. E essa dureza toda, ela levanta uma questão central, que as notas de estudo também sugerem. A sinceridade do arrependimento está sendo testada. Certo. Será que é um arrependimento genuíno que nasce da dor de ter quebrado uma relação de confiança, ou é só um pedido de socorro motivado pelo sofrimento? O famoso,
Me tira daqui que depois eu volto a fazer tudo igual. A resposta de Deus força o povo a ir além das palavras e provar que a mudança é real. E a reação deles a essa resposta é, para mim, o verdadeiro ponto de virada do capítulo. Eles podiam ter se revoltado, se desesperado, acusado Deus de crueldade, mas não. Eles dobram a aposta na submissão. Aham. A resposta deles é: pecamos, faze conosco tudo o que te parecer bem, mas, por favor, livra-nos ainda esta vez. É uma mudança de tom impressionante, né? Eles param de tentar barganhar e se colocam inteiramente à disposição da justiça divina com um último apelo à misericórdia. Mas, como você falou, o mais importante não é o que eles dizem, é o que eles fazem. A ação, a prova. O texto diz: e tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. Simples assim. Uhum. A confissão verbal foi seguida por uma faxina espiritual. Eles não só pediram perdão, eles removeram a causa do problema de dentro de casa. E é essa ação concreta que provoca a reviravolta na resposta divina. O que vem a seguir é uma das frases mais humanas e comoventes do capítulo. Dependendo da tradução, a gente lê algo como: ele não pode mais suportar a aflição de Israel. Sim. Ou, numa tradução mais literal, sua alma se empaciou com a miséria de Israel. Essa frase é de uma força, ela personifica a compaixão de um jeito muito visceral, não uma compaixão distante, filosófica. É uma angústia, uma impaciência para acabar com o sofrimento. Exato, as notas de estudo apontam para isso. A dureza inicial não era um fim em si, era um meio, era um teste. O arrependimento superficial, baseado só em palavras, foi rejeitado. Mas o arrependimento real, provado por uma ação que custou algo a eles... A remoção dos ídolos. Isso moveu o coração de Deus. A compaixão foi despertada não pelo sofrimento em si, mas pela mudança genuína que nasceu desse sofrimento. Certo. Então, o problema no plano espiritual parece resolvido. O povo se arrependeu de verdade, Deus está pronto para agir, mas no mundo real, o exército inimigo ainda está acampado na fronteira. Aham. Os amonitas estão em Gileade e os israelitas se reúnem em Mispa. Estão mobilizados para a guerra, mas falta uma peça essencial, um comandante. E é aqui que a história dá mais uma guinada fascinante. A reconciliação com Deus não produziu um general magicamente. A ameaça ainda era imediata. E a forma como eles decidem resolver essa falta de liderança diz muito sobre a mentalidade deles, mesmo depois de tudo. O capítulo termina com o povo e os líderes de Gileade conversando entre si. E a pergunta que eles fazem é: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Exato. Eles basicamente publicaram uma vaga de emprego para herói com cargo de chefia como pagamento. É exatamente essa sensação que dá. E uma das notas ressalta o quão revelador isso é. Mesmo depois de se voltarem para Deus de forma tão profunda, o primeiro instinto deles é buscar uma solução humana e transacional. Em vez de orarem e esperarem que Deus apontasse um libertador, como aconteceu tantas outras vezes, eles criam um incentivo político. Eles oferecem poder como recompensa pela coragem. Eles estão tentando contratar um salvador em vez de esperar por um. De certa forma, sim. Estão usando uma isca terrena para resolver um problema que até aquele momento sempre teve uma solução que vinha de cima. E isso prepara o terreno perfeitamente para o próximo capítulo e para a chegada do Jefté. Certo. Ele não surge de uma unção divina clara como um Gideão, uma Débora. Ele surge porque ele é um guerreiro competente que está disposto a aceitar essa oferta de emprego feita por homens desesperados. O palco está montado para um tipo de juiz e de liderança muito diferente. Que jornada num capítulo tão curto. A gente passou por uma paz próspera que gerou esquecimento, mergulhou numa idolatria que era quase uma estratégia de política externa, sentiu o peso de quase 2 décadas de opressão e testemunhou um diálogo brutalmente honesto com Deus que levou a um arrependimento real em ações. E mesmo assim a história termina com o povo recorrendo a um plano muito humano para encontrar seu líder. E talvez a reflexão que fica dessa análise é essa tensão que o capítulo não resolve.
De um lado, você tem uma divindade que, mesmo sendo traída repetidamente, se comove com uma mudança que é mais do que palavras, que é ação. A misericórdia está ali, mas ela exige uma resposta genuína. Certo. E do outro lado, você tem um povo que, mesmo no auge do seu retorno à fé, imediatamente recorre a incentivos e soluções pragmáticas para o problema mais urgente. A questão que fica, sabe, para a gente pensar é, quando a gente está numa crise, qual que é o equilíbrio, né, entre a nossa ação, a coisa prática que a gente faz, e a confiança de que a solução pode vir de outro lugar, de um princípio maior? E como a gente evita a armadilha de, mesmo com a melhor das intenções, tentar resolver o problema certo usando a ferramenta errada?